Olá, meu amigo, minha amiga. Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer. A você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Samuel Teodoro e eu tenho a imensa satisfação de continuar aqui este estudo bíblico no livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos estudar agora o versículo 2, que é a continuação deste estudo. Versículo 2 nos diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu vou ler novamente. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É importante compreendermos o contexto deste versículo. Lembrando que Moisés, o grande legislador de Israel, ele recebe a graça de Deus. Deus agracia Moisés, dando Moisés o entendimento, dando Moisés a sabedoria, dando Moisés agora os detalhes de um particular do Deus Todo-Poderoso, o Elohim, a Santíssima Trindade. Então Moisés ele recebe essa revelação. Na verdade, meu querido amado, quando nós lemos aqui que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, eu não estou dizendo você, mas muitas pessoas pelo mundo afora que ainda não teme a Deus, ela lê isso aqui e ela não sente nada. Mas aquele povo de Israel, quando eles receberam essas palavras através de Moisés que Deus o havia dado, para eles foi praticamente um peso da consciência. Porque a maior dúvida que o povo tinha, ou uma das maiores dúvidas que o povo tinha, era saber realmente quem era o responsável por tudo que nós temos hoje. De repente essas palavras não comovem a nossa vida tanto, porque de tanto que a gente nascemos ouvindo, mas quando Moisés recebeu essa palavra foi um grande alívio. Conhecer aquele que é o arquiteto do universo, aquele que é o grande criador, aquele que tem poder nas suas mãos de criar. E não só de palavras, mas de obras. Ele mostrou a Moisés. Então Moisés, ali ele teve consciência da verdade. E nesse estudo de hoje, nós vamos aqui tecer esses 3 pontos aqui. Que a terra era sem forma e vazia, que a terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e também que mais o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Então, esses 3 pontos aqui, a terra era sem forma e vazia, e trevas, aqui havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos aqui, neste momento, iniciar no primeiro ponto. A terra era sem forma e vazia. Meu amigo, irmãos em Cristo e irmãs em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus, por que eu estou aqui colocando isto aqui? Repose sobre nós nesta hora. Porque para compreender a santa palavra de Deus, é só com a graça e a paz do Senhor. Senão a gente fica confuso e fica com a mente confusa. Mas quando nós estamos com a paz do Senhor dentro de nós,
Esta paz que excede todo entendimento nos guiará através do Espírito de luz para compreendermos o profundo da palavra de Deus. Quando o texto aqui está declarando que a terra era sem forma e vazia, não podemos aqui colocarmos argumentos que não cabem aqui no texto. O que o texto está passando para nós é que a terra, agora recém-criada pela Santíssima Trindade, ainda não havia ganhado sua forma, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ainda não havia programado a terra. E a terra ainda não possuía o que ela passou a possuir, por isso ela era vazia. Ela ainda não tinha forma, porque ela ainda não havia sido programada. Por isso ela era sem forma e vazia. Por que eu estou aqui colocando ênfase a esta fala? Porque existem muitos contextos fora do contexto, muitas falas fora do contexto bíblico. E essas falas, elas vão produzindo heresias. Nós aqui não queremos produzir heresias. Não queremos espiritualizar aquilo que não é para ser espiritualizado. O que o texto está dizendo aqui é que a terra recém-criada, isto é, a terra, quando ela foi criada, ela não havia sido programada. Essa programação chama-se forma. Então, quando se programa alguma coisa, por exemplo, quando uma pessoa pega uma forma para colocar o seu bolo, a sua massa para formar um bolo, antes de colocar a massa para formar um bolo, aquela forma, ela existe. Isto é, uma programação. Mas antes de existir a forma, existia só o material que constituiu a forma. Então, aqui, a terra é só a terra. Ela não está programada para produzir amêndoa, não está programada para produzir goiaba, goiabeira, laranjeira, nada disso. Ela não está programada para crescer os múltiplos, né, as qualidades de capinhos, e nem os seres, né, viventes. Ela não está programada, tá? Então a terra estava sem forma, estava desprogramada ainda, estava sem programação e estava vazia, não existia nada na terra ainda. Vamos para o outro ponto. Havia trevas sobre a face do abismo. Aqui também eu quero tecer uma outra ênfase aqui. Por exemplo, aqui não está dizendo que essas trevas são coisas malignas. Não. Está dizendo que havia trevas. O que é trevas aqui? A ausência de luz. Simplesmente é isto. Quando você chega num determinado lugar, que ainda que o sol já se pôs, e você não tem uma fonte de luz, seja ela natural ou artificial, porque a luz natural, claro que já se foi, ou a lua não está brilhando hoje, então você precisa de uma luz artificial. Na ausência de uma luz artificial, haverá trevas. Só que essas trevas aqui, ela fora do contexto, ela vira o quê? Ela vira um pretexto para as pessoas poderem dizer que aqui havia isso, havia aquilo. Não, aqui havia trevas, ausência de luz sobre a face do abismo. Este abismo aqui também não se refere a inferno, não se refere a coisas que a gente vai tratar depois, posteriormente, não. Esse abismo aqui se refere que no início da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Elohim, o Deus, do versículo 1, estava ainda por formar o que havia de estar sobre a terra. A terra estava sem forma e vazia, então havia trevas sobre ela, sobre o abismo, porque o abismo, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Então, esse abismo, na verdade, ele não estava vazio.
Agora vamos para aqui para o ponto 3, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o abismo não estava vazio, porque haviam águas no abismo. Então havia água no abismo. A terra ainda não havia sido separada das águas. A terra ainda não havia sido separada das águas, estava junto com as águas. As águas tampavam a terra e o Espírito Santo de Deus estava naquele momento ali dando forma, formando a terra. A terra estava sem forma, vazia, o Espírito Santo agora estava formando a terra, né? Quando diz assim, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus estava ali, trabalhando ali sobre a face das águas. Queridos, Deus te abençoe, continue conosco nesse estudo aqui, tá? Nós estamos aqui desmistificando aquilo que Deus criou. Deus abençoe nesta hora em nome de Jesus, que esse estudo possa produzir um grande crescimento geral na nossa vida. Deus abençoe em nome de Jesus.